Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Réus pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro são absolvidos do crime de ocultação de cadáver durante julgamento militar. Preço do ovo de galinha tem elevação de mais de 22% em um ano. E ainda, exposição interativa de graça comemora os 95 anos da Polícia Rodoviária Federal. É agora no Ubra Notícias. Os 3 réus pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro foram absolvidos do crime de ocultação de cadáver durante o julgamento militar em Porto Alegre. Um dos policiais foi condenado a 1 ano de reclusão por falsidade ideológica. A sentença foi publicada na madrugada de hoje. Gabriel morreu no ano passado em São Gabriel, após uma abordagem policial. O jovem desapareceu no dia 12 de agosto, após ter sido abordado por 3 policiais militares. Uma mulher teria acionado os PMs, dizendo que Gabriel estaria tentando invadir o seu imóvel. O corpo do jovem foi localizado só na sexta-feira, no dia 19, uma semana depois do desaparecimento. Ele estava submerso em um açude, que fica a cerca de 6 quilômetros de onde aconteceu a abordagem. Os 3 policiais responsáveis por abordar Gabriel e levar até a localidade de Lava-Pés foram presos preventivamente no início da noite da sexta-feira, horas antes do corpo ser encontrado. A causa da morte de Gabriel foi hemorragia interna. O sargento Arleu Júnior Jacobsen e os soldados Raul Veras Pedroso e Kleber de Lima responderam na Justiça Militar pelos crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. O IP Saúde agora passa a contar com um aplicativo que permite aos usuários acessarem os serviços do plano de assistência médica. A nova ferramenta permite aos segurados do IP Saúde acessar serviços direto no celular. O aplicativo possibilita ver informações como resultados de exames, boletos e faturas e acompanhamento e andamento de solicitações. Os usuários também vão ter acesso ao guia médico, com detalhes sobre especialistas de cada área. Um IP Saúde com a capacidade de dar a segurança, a certeza do servidor estar bem atendido, protegido e com a facilidade do acesso, né, pelos portais e pelo aplicativo, de tudo aquilo que ele tiver de necessidade do plano de saúde. Inicialmente vão estar disponíveis 14 dos 32 serviços oferecidos pelo site. Caso não tiver o serviço que o usuário precisa, o aplicativo direciona para o próprio portal do IP Saúde. Atualmente, o plano possui quase 1 milhão de segurados em todo o estado. A plataforma busca melhorar a comunicação com eles e já está disponível para ser baixada. Sabemos, né, todos aqui desse processo que a gente tem feito aí de qualificação do IP Saúde e da sustentabilidade financeira do plano. A gente quer o IP Saúde com força, com fôlego, com a capacidade de dar o atendimento que os nossos servidores merecem. Durante o lançamento do novo aplicativo, o governador Eduardo Leite também anunciou que vai ser feito um novo pagamento extraordinário aos prestadores de serviços do IP Saúde. O valor é de R$ 73.200.000, quantia que busca reduzir a dívida histórica com os profissionais que atuam no plano, que hoje chega a R$ 180 milhões. Os profissionais do programa Mais Médicos começaram a chegar aqui no estado. Em Porto Alegre, são 24 vagas que já foram preenchidas. Os 24 novos médicos passam a integrar as equipes das unidades básicas de saúde de Porto Alegre. Eles são direcionados principalmente para os locais mais afastados da capital, que muitas vezes existem dificuldades na contratação. Especialmente nas regiões mais distantes do centro da cidade, regiões onde tem uma vulnerabilidade maior nas comunidades, regiões onde a gente, em outros modos de contratação, às vezes enfrenta problemas de fixação de profissionais médicos. Então, ele é um programa muito bem-vindo e que tem nos auxiliado muito ao longo dos últimos anos. Porto Alegre conta com 67 vagas no programa.
Até o momento, 43 faltam ser preenchidas. A expectativa é que o quadro esteja completo até setembro. Nesse último ciclo que a gente teve agora no mês de junho, julho, se apresentaram um pouco mais de 30% das vagas que tínhamos, e o Ministério, então, já nos acena para um novo chamamento a partir de setembro. Tá? Então, para que a gente busque preencher, nós temos ainda vagas a serem preenchidas. A capital tem um total de 80 profissionais do programa Mais Médico. De acordo com a Secretaria de Saúde, eles são muito bem-vindos, principalmente neste momento de alta nos casos de síndromes respiratórias, em que muitos pacientes procuram as unidades básicas de saúde. E ter profissionais atuando nestes locais possibilita oferecer um melhor serviço e evitar que a situação se agrave e seja necessária a internação. Uma pessoa que tem asma, ela precisa o ano todo estar acompanhada de tantos e tantos meses, isso depende de cada caso, para que ela, quando chegue no inverno, ela esteja com a prevenção bem feita, inclusive do ponto de medicamentos, né? Para que não venha a ter crises e, inclusive, necessitar de atendimento de urgência ou de internação hospitalar. A gente, em alguns serviços, consegue, inclusive, dar um atendimento para além daquilo que a gente estava previsto junto com os nossos serviços parceirizados, né? Para que aumente a oferta de atendimentos e reduza a situação que agrave e vá para uma emergência ou uma outra. O aumento do preço dos ovos tem chamado a atenção dos consumidores gaúchos. De acordo com o IBGE, nos últimos 12 meses, o produto teve uma alta de quase 23%. O custo de produção e as exportações explicam essa alta. Versátil e saboroso, o ovo é um dos alimentos que não pode faltar na mesa dos gaúchos. Eu nunca deixo de comer um ovo frito, cozido, mexido e vários, né? Mas atualmente os consumidores têm percebido outra característica na proteína. Realmente ele subiu bastante. Eu tenho sempre procurado pesquisar os preços. Quando está em promoção eu compro, faço bom estoque, porque o ovo é muito gostoso e dá para fazer vários pratos saborosos. A proteína do ovo sempre foi conhecida por ser mais acessível aos pratos dos brasileiros. Mas, de acordo com o IBGE, isso tem mudado bastante. Um levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mostra que o ovo teve aumento de 22,93% nos últimos 12 meses, quantia que é 7 vezes acima da inflação. Há um ano não chegava a 10, 12, tinha ofertas até em promoção com 9 bandejas, né? Agora está 21, 22, 24, o consumo diminuiu realmente. E para aqueles que têm a proteína do ovo como uma substituta para a carne, os preços não são animadores. De acordo com o IBGE, enquanto o valor do ovo teve alta de quase 23% em um ano, a carne vermelha e o frango ficaram mais baratos no mesmo período. Mas o seu Pedro não percebeu essa mudança. É ovos, carne de porco e carne de frango. Carne de boi só, assim, um churrasquinho de vez em quando, né? Realmente a carne do boi está nas alturas, né? De acordo com a Associação Gaúcha de Avicultura, os custos de produção têm aumentado. O valor do milho subiu em um ano. Outro fator que explica a elevação no preço do ovo é a exportação. Só no Rio Grande do Sul, as vendas para fora do Brasil mais que dobraram no primeiro semestre deste ano. Em 2022, foram pouco mais de 1.000 toneladas exportadas. Neste ano, ultrapassou as 3.000. Com a oferta interna menor, os ganhos de quem vende também caem. Diminui o lucro, porque não tem como repassar o aumento que veio, sabe? Até porque a gente vende para lancherias, restaurantes e tal, daí se tu for repassar o valor que teve de aumento, daí também se torna muito caro até para a pessoa que vai... que nem restaurante, que vende bastante e tal, se torna muito caro. Segundo a Asgave, o consumidor gaúcho pode ficar tranquilo. Apesar dessa alta demanda externa, não vai faltar ovo no estado, mas os valores devem seguir estabilizados nos próximos meses sem mais elevações. Mas enquanto os preços não baixam,
O jeito para muitos é diminuir o consumo. Sempre eu compro, né? Mas não em quantidade como comprava antes, né? Então eu uso os outros como alternativo, né? O consumo diminuiu, realmente. A senhora tem diminuído, Então? Sim, claro. Não dá para gastar mais uma bandeja por semana. O Colégio Ubra Cristo Redentor, aqui de Canoas, recebeu uma ação muito especial nesta semana. O estudo, realizado através do livro didático, é essencial para a aprendizagem dos alunos. Ele é responsável por ajudar o professor a conduzir melhor as práticas pedagógicas. E sabendo dessa importância do livro, uma escola aqui de Canoas, a Ubra Cristo Redentor, realizou um projeto com alunos do 2º ano do ensino fundamental. O tema era biografia, um dos assuntos do livro didático estudado por eles. O projeto começou no 2º trimestre deste ano. Rosmari Carvalho, diretora da escola, relatou que os estudantes fizeram até mesmo uma autobiografia. Então eles trabalharam, né, o seu autoconhecimento, o seu autorretrato, e a professora então, nos mais variados questionamentos que foram surgindo, né, ao longo das atividades, qual seria a pessoa, né, que representa o nosso município, qual seria a pessoa de maior relevância, né, de importância dentro do município. E de forma unânime, todos os alunos concordaram que seria o prefeito da cidade, Jairo Jorge. Com isso, um convite foi feito a ele para ir até a escola. Lá, ele respondeu algumas perguntas dos pequenos. Você sempre quis ser prefeito? Excelente pergunta. Posso responder? Muito bem, Brenda, excelente pergunta. Eu, desde que eu era jovem, queria ser prefeito. Tanto que eu concorri bem novinho, eu tenho 60 anos hoje, eu concorri quando eu tinha 22 anos. Eu fui em 1985, foi a primeira eleição de Canoas, e eu fui o mais jovem de todo o Brasil. Todos os candidatos de todos os partidos naquela eleição, eu fui o mais jovem. Todo o país. Eu fui tão bem novinho, né? Eu já tinha filho, eu tenho um filho já crescido. Ele era bebezinho quando eu fui candidato a prefeito. Só que essas perguntas passaram por supervisão dos professores. E cada turma nomeou um representante para fazer elas. Não, eles fizeram, né? Eles têm as suas curiosidades pessoais, né? E a professora, então, a gente teve que dar uma olhada nas perguntas, porque vocês sabem, né, que alunos são muito criativos, né? Então a gente fez, claro, com que eles pensassem bastante, né? Realmente pensassem em cima do que eles aprenderam, das coisas que foram importantes para eles trazerem para os seus colegas quando eles apresentaram a sua biografia, né, para os colegas da sala, e assuntos e perguntas que realmente seriam importantes, né? Jairo Jorge, prefeito de Canoas, relatou que a experiência foi gratificante. Foi encantador, né? Porque tu tens, né, essa posição tão sincera, né, tão pura deles, querendo saber um pouco da vida, né, de quem está na política, desse outro lado da vida das pessoas, né, do que fez, do que não fez, de quem foi importante na sua vida, da família, né. Eu acho que muitas vezes o político, o gestor, ele está num pedestal, né. A gente tem que quebrar isso, e ao estar aqui com eles, a gente mostra que um gestor, um prefeito, um governador, um presidente é um cidadão igual a qualquer outro, um cidadão, uma cidadã. Então foi muito enriquecedor, aprendi muito com eles. Aliás, excelentes jornalistas nós vamos ter aqui no futuro, né? Neste mês, a PRF completa 95 anos e a corporação está realizando uma exposição aqui na região metropolitana, totalmente de graça. Polícia de Estradas. Era assim que inicialmente a Polícia Rodoviária Federal era chamada. Ela foi criada em 24 de julho de 1928 pelo presidente Washington Luiz. A instituição surgiu no momento em que as rodovias brasileiras começaram a se expandir. Na época, o objetivo era policiar e garantir a segurança das estradas. Só que ao longo dos anos, o órgão de segurança pública ampliou as atividades e passou também a possuir capacitações, educação no trânsito e colaborar com as outras polícias. Mas a Polícia Rodoviária Federal também tem o viés de educação para o trânsito e também nos direitos humanos, onde a polícia está inserida também. E a Polícia Rodoviária Federal é uma polícia de todos os brasileiros. Então, com esse viés, a Polícia Rodoviária Federal está atuando
firmemente no combate ao trabalho escravo, no combate ao desmatamento, no combate à pedofilia e todas aquelas situações que envolvem os direitos humanos e também a educação para o trânsito. Mas e o nome PRF, como surgiu? A criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem é um marco importante para essa mudança. Ou seja, através do decreto que elaborou ele, é que aconteceu a redefinição do nome e com isso passou a ser chamada Polícia Rodoviária Federal. E ao longo do tempo, ela foi trocando de nome, até chegar ao nome que tem hoje, de Polícia Rodoviária Federal. Ali por volta de 1945, ela teve a primeira denominação de Polícia Rodoviária Federal. Já em 63, ela mudou para Patrulha Rodoviária Federal. Em 1974, ela voltou como Polícia Rodoviária Federal, mas aí como uma divisão de Polícia Rodoviária Federal. E aí, em 1988, já com a Constituição Federal, retornou de novo o nome de Polícia Rodoviária Federal, que foi incorporada lá em 1990 ao Ministério da Justiça. E essa instituição, que ao longo dos anos passou por várias mudanças, esse mês está completando 95 anos. E para celebrar essa data, foi criada uma exposição aqui no Parque Shopping Canoas, contando um pouco dessa história. E a gente tem aqui uma viatura Mustang GT, uma moto Harley Davidson Road King, e também um Fusca, que foi um ícone também da Polícia Rodoviária Federal nas décadas de 70, 80 até 90. A exposição começou hoje e vai até esse domingo, dia 23. Várias atividades vão ser realizadas ao longo dos dias. Tudo isso para entreter crianças, jovens e adultos. E, claro, comemorar essa data tão importante para a instituição. Então, o horário vai ser delimitado pela entrada e saída do shopping, que inicia às 10 horas da manhã e vai até às 22 horas, ou 10 horas da noite. Então, nesse horário, nós vamos estar expondo aqui, estamos aqui com o Mustang, com a Harley Davidson, né, e com o Fusca também, que as pessoas poderão vir e tirar fotos. Nós temos um simulador de embriaguez, que é um óculos que a pessoa coloca e faz uma simulação como se embriagada estivesse, para ver como que funciona a questão ali do seu equilíbrio, né, que muita gente diz que quando eu bebo eu dirijo melhor. Então tá aqui o óculos simulador para comprovar se essa tese é verdadeira ou não. No final de semana, a exposição vai contar com a presença dos cães de faro da Polícia Rodoviária Federal, que vão estar demonstrando como funciona o trabalho deles no combate ao crime. Mais informações aqui do nosso estado você acompanha durante toda a nossa programação. A gente se vê na próxima edição. Até lá!